Se tem uma coisa que Jesus gostava de fazer era nos ensinar através de parábolas. No decorrer dos evangelhos foram registrados 42 delas e foram contadas pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e também João. Para quem não sabe, dos 4 evangelistas, Lucas e Marcos não haviam sido discípulos de Jesus. Enquanto Marcos se encarregou de escrever um evangelho rápido, objetivo, focado no que Jesus fez, Lucas se apegou a detalhes, principalmente em cenas em que Jesus também fala. No capítulo 1 do seu primeiro livro, ao dedicar esse escrito a Teófilo, Lucas deixa claro que tudo o que ele estava escrevendo foi baseado em testemunhas oculares de pessoas que conviveram com Jesus e também através de muitas pesquisas, fazendo assim com que os demais evangelhos fossem complementados. Lucas, como um bom filósofo grego convertido, ele era muito detalhista. Tão detalhista que algumas informações extras de alguns escritos só foram contadas por ele. E das 42 parábolas registradas, 18 só ele contou. Entre elas estão algumas bem conhecidas, como a parábola da dracma perdida, do filho pródigo, do bom samaritano, o servo fiel e infiel, e também uma que eu gostaria de observar alguns detalhes muito importantes com você, a dos 2 devedores. No Evangelho de Lucas, no capítulo 7, dos versículos 36 ao 50, é relatada a história da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com alabastro. Talvez essa também entre na lista das mais conhecidas e pregadas. O objetivo dela é de demonstrar o grande amor de Deus por nós, que também o seu perdão alcança todas as classes de pessoas, e que Jesus está mais preocupado com o futuro de alguém do que com o seu passado. Ele perdoa o que foi e transforma o que virá. De forma resumida, a parábola diz que Jesus foi convidado para jantar na casa de Simão, o fariseu. Enquanto ele estava na mesa, entra uma mulher da cidade, muito conhecida por sua vida pecaminosa. O nome dela a Bíblia não diz, talvez porque ninguém soubesse, então Lucas não registrou. Ela trazia um frasco de alabastro com perfume, algo que era muito caro na época. E sem dizer uma palavra, ela chorou aos pés de Jesus, ela molhou com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos, beijou e ungiu os pés dele com perfume. Era um ato de profundo arrependimento, de adoração e de entrega. Ela não pediu nada, apenas adorou. Em pensamento, Simão, ao ver aquela cena, julgou Jesus achando que ele não era um profeta. Até porque, na cabeça dele, se ele fosse um profeta, ele saberia o passado daquela mulher e não permitiria que ela o tocasse, até porque a lei a considerava impura por muitos motivos. Jesus mostra para Simão que ele era tão profeta que ele era capaz de ler os pensamentos dele enquanto ele ainda estava pensando. Com isso, Jesus não apenas revela que sabia quem era aquela mulher, mas também que tipo de homem era Simão. Então, Jesus propõe a parábola dos 2 devedores. Ele disse: 2 homens deviam um credor. Um devia 500 denários, o outro 50 denários. Nenhum dos 2 podia pagar a dívida, então o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: ora, aquele a quem mais foi perdoado. Jesus disse: julgaste bem. Jesus aqui, ele está sendo um tanto quanto irônico. Ele faz um paralelo ao que Simão estava fazendo com Jesus e com aquela mulher, dizendo que ele havia julgado bem. Jesus poderia ter dito: boa resposta, parabéns. Mas ele preferiu dizer: julgaste bem, e complementa dizendo: até porque, Simão, quando eu cheguei na sua casa, você não me deu as honras devidas. Não me ofereceu água para lavar os pés, algo que era muito comum de se fazer com pessoas a quem se queria honrar, segundo a tradição judaica. Jesus continua dizendo que ele não o saudou com um beijo na face e nem havia ungido ele com óleo. Ou seja, mesmo chamando Jesus de mestre, ele demonstrou que não reconhecia Jesus como mestre coisa nenhuma. Jesus disse: você não sabe me honrar, mas o que você sabe fazer e faz bem é julgar, Simão.
Jesus deixa claro que aquela mulher demonstrou mais fé e gratidão do que ele. Sendo fariseu, se achava tão justo, não sabia honrar ninguém. Porque a quem muito se perdoa, muito ama. O preconceito religioso de Simão o havia deixado espiritualmente cego para ver os seus próprios erros, mas não o suficiente para focar no erro dos outros. E talvez você possa pensar, não honrar Jesus com esses rituais não era tão grave quanto ao histórico daquela mulher. Mas Jesus, ao contar essa parábola, não estava mostrando para Simão a diferença entre os dois devedores, mas a sua semelhança. Independente do valor da dívida, ambos não tinham como pagar. Ou seja, independente de Simão se achar mais justo, mais santo do que aquela mulher, ele também era um pecador e não tinha como pagar o seu pecado diante de Deus. Há dois olhares nessa parábola, o de Jesus e o de Simão. O de Simão é um olhar quantitativo, de valores, 50 para um, 500 para o outro, ou seja, o meu pecado é menor do que o seu. Mas para Jesus o olhar era de qualidade, ou seja, independente do valor que vocês dois devem, os dois são iguais diante de Deus, pecadores que não têm como se redimir. Jesus deixa claro que quando há a necessidade da graça de Deus sobre a vida de alguém, todos são semelhantes, totalmente impotentes diante da redenção de Cristo. Logo, não havia razão alguma para Simão manter aquele orgulho religioso. A graça era necessária para os dois. Quando nós estamos cheios de autoconfiança na nossa própria santidade e moralidade, assim como Simão, nós achamos que os nossos poucos pecados, se comparado aos de outras pessoas, nos fazem ser mais aceitos diante de Deus. Mas quando Jesus diz que a quem muito se perdoa, muito se ama, e a quem pouco se perdoa, pouco se ama, ele se refere ao arrependimento. Em outras palavras, Jesus está dizendo que quanto menor o meu arrependimento, menor será a minha capacidade de enxergar quem de fato eu sou. Enquanto Simão via aquela mulher como alguém promíscua da cidade, Jesus via ele como alguém arrogante, orgulhoso, julgador, insensível, rejeitador, incompreensível ao perdão divino. E quem possui essas características jamais se satisfará ou se alegrará com o perdão que Deus oferece para outra pessoa. Se sentir perdoado é uma sensação exclusiva, pessoal, única. Apesar de não dizer nada, através das atitudes, aquela mulher demonstrou ser alguém totalmente arrependida e dependente da graça de Deus. Enquanto Simão estava percorrendo um caminho difícil, ele precisava reconhecer o quão falso ele era, se esvaziar do legalismo religioso e se render à suficiência da graça de Deus. Jesus nos ensina aqui que somente através desse entendimento é que nós não cairemos na armadilha de julgarmos os outros como devedores de 500 denários, enquanto eu devo apenas 50 e está tudo bem. Que fique claro que essa visão é apenas nossa e não de Deus. A graça de Cristo nos nivela. Custamos todos o mesmo preço diante da cruz. Preço de redenção imerecida. Não há pecado que a cruz não possa apagar, perdoar, transformar. Não existe. E é justamente aí que mora o segredo dessa parábola. O perdão, ele não é medido pela quantidade de pecados, mas pela profundidade do arrependimento. Não é sobre quem errou mais, mas sobre quem se permite ser tocado pela graça. Na casa de Simão haviam dois devedores, um ajoelhado aos pés de Jesus, chorando, o outro sentado na mesa, julgando. Mas apenas um saiu dali livre, porque o arrependimento é a chave que abre a porta do perdão. E a gratidão é o perfume que enche a casa da presença de Cristo. A mulher sem nome foi lembrada pela entrega, Simão pelo julgamento e Jesus pelo amor que cobre multidão de pecado. Que o nosso coração escolha hoje o lugar certo na mesa, porque no fim, quem muito ama é porque entendeu o quanto foi perdoado. E quem entende o quanto foi perdoado vive para espalhar o perfume da graça de Cristo por onde passa, independente do quanto isso vai nos custar.
Já agradeceu ao Senhor pelo preço que Ele pagou pela sua vida hoje? Se essa palavra te abençoou, abençoa alguém, salva, comenta, compartilha. E não deixe de adquirir o meu material de estudo, compartilhando uma palavra que não é minha, para você aprender de forma prática como estudar, interpretar e aplicar a palavra de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.